Olá, sétimo ano, como vocês já estão sabendo, nós vamos gravar alguns vídeos e enviar para vocês para não perdermos o ritmo nosso de estudo nesse tempo de coronavírus. E esses primeiros vídeos nós vamos fazer uma revisão, ou seja, trazer de novo aquilo que nós já estudamos em sala de aula. Esse primeiro vídeo nosso nós vamos tratar do renascimento, que nós já estudamos em sala de aula. Então, eu convido você a olhar aí na página 2 do seu livro. Página 2, ele traz um dos retratos mais famosos, ou se não, o retrato mais famoso de todos os tempos, que é aquela obra intitulada Mona Lisa, que quando nós vimos aqui, eu lembro que alguns de vocês achou feio, e não perceberam a profundidade artística que traz essa obra. Então eu convido vocês a olharem novamente com calma. Esse quadro ele fica exposto lá no Museu do Louvre, em Paris, na França, e é um dos quadros mais visitados dentro do Museu do Louvre. Então são milhares de pessoas que todos os anos, o tempo todo, vão lá unicamente para ver este quadro, que foi pintado entre os anos 1503 e o ano 1505 por um dos pintores mais famosos de todos os tempos, Leonardo da Vinci. E o que esse quadro tem de tão especial? Ele tem de especial a técnica usada por Leonardo da Vinci. Vocês lembram que no capítulo anterior nós estudamos a Idade Média, lá no ano passado ainda, e que o estilo de pintura e de arte eram chamados de iluminuras. E esse quadro, essa obra, esse retrato de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, ele traz técnicas diferentes que não eram encontradas nas pinturas da Idade Média. Primeira diferença é um rosto humano. A arte medieval ela toda estava voltada para Deus ou para os santos, ou para Nossa Senhora, para realidades religiosas. Então, Leonardo da Vinci pinta o retrato de uma pessoa comum. Isso não era usual entre os artistas. Então, a primeira revolução provocada por essa obra é isso, ela não retrata um tema religioso. Depois, o conceito na arte, e quem vai aprofundar isso mais com vocês nas aulas de arte, com o Isaac, vocês podem aprofundar sobre isso com ele, é a ideia de profundidade. Se vocês observarem o quadro, vocês vão ver dois planos. O rosto da mulher está num plano e ele dá a impressão de que tem uma paisagem ao fundo. Isso é uma técnica nova na pintura que foi desenvolvida por Leonardo da Vinci. Antes, se vocês olharem as iluminuras medievais, vocês não vão perceber essa noção de profundidade. Depois, há uma outra técnica usada aí, que é o esfumato, em que não há muitos contornos nos desenhos, as cores se misturam uma com a outra, sem muito contorno. Isso dá um realismo muito maior na obra de arte. Então isso é uma pintura, mas se você olhar, você não sabendo disso, vai pensar que é uma foto, exatamente porque ela retrata perfeitamente a realidade. E a perfeição usada por Leonardo da Vinci para fazer essa obra. Então, tudo isso fez dela a obra de arte mais famosa de todos os tempos. E é o retrato daquilo que nós vamos estudar nesse capítulo, que é o renascimento. Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar novamente nesse retrato, para podermos ver qual que é o sentido dele em relação ao renascimento. Mas antes de nós estudarmos renascimento, vamos recordar alguns conceitos que são importantes para nós. Vamos lá. O primeiro conceito que vocês precisam ter bastante claros é aquilo que nós chamamos de crise do século XIV. O que nós temos na crise do século XIV? O século XIV foi um século que transformou a história da Idade Média. Tanto é que o ano 1453
é o ano em que nós declaramos a passagem da Idade Antiga, da Idade Média, para a Idade Moderna. E o ano 1453 ele é fruto do século XIV, tá certo? Apesar de 1453 já ser século XV, né? Mas para a gente entender a modernidade, para a gente entender o Renascimento, nós temos que entender o que aconteceu na Europa no século XIV. Né? Então nós temos alguns eventos aqui que marcaram esse tempo. O primeiro deles, a peste negra. Né? Estima-se que a peste negra tenha matado 1/3 da população europeia nesse período do século XIV. Né? Nós lembramos lá, aí a gente vai voltar, né, um pouco antes na história medieval, que nós estudamos no ano passado, o feudalismo. O que foi o feudalismo? Feudalismo, por conta das invasões bárbaras, as pessoas saíram da cidade e foram para os campos, e lá nos campos formaram, né, o sistema feudal, que havia lá o nobre, o senhor feudal, havia os servos, né, que eram aqueles que trabalhavam no campo. Aí nós tivemos, lá no século XII ao século XIII, até um pouquinho do século XIV, uma mudança na estrutura social. Nós tivemos um desenvolvimento maior da agricultura por causa da invenção do arado, né, e por causa de outras técnicas de plantio, que nós estudamos muito bem no ano passado. Né, nós tivemos um aumento da produção de alimento. Como aumentou a produção de alimento, aumentou também a população. Porque se as pessoas estão comendo melhor, elas vivem mais, elas têm mais filhos, têm mais saúde, né? Então houve um crescimento populacional nos séculos XII e XIII. Esse crescimento populacional encheu os feudos e agora os senhores feudais já estavam dispensando, né, os servos que eles tinham, que era num regime quase que de escravidão, como nós estudamos, né? Então os senhores feudais começam a conceder aos seus servos que eles deixem o feudo. E com isso há o crescimento das cidades. Por outro fator também, como cresceu a produção de alimentos, o feudo ele não conseguia consumir tudo aquilo que era produzido. Ressurge uma ideia antiga que nesse tempo feudal, nesse período feudal, havia quase que acabado, que é a ideia do comércio. Então, como os feudos estão produzindo mais do que eles podem consumir, eles começam a vender a produção. E com o desenvolvimento do comércio, com o ressurgimento do comércio e as migrações agora novamente para as cidades, lembrando que as invasões bárbaras já tinham acabado nesse período, né? Nós estávamos numa sociedade estabilizada socialmente, então as pessoas começam a voltar para a cidade e nas cidades desenvolverem o comércio e as cidades começam a crescer. E as cidades elas crescem sem muita estrutura. Então nós temos muitas pessoas morando em locais pequenos, sem rede de esgoto, sem água encanada, sem ruas bem definidas, né? Então as cidades eram sem locais para desprezarem o lixo. Então as cidades eram locais realmente sem muita higiene. Isso foi um fator importante para o surgimento da peste negra, que a princípio acreditava-se ser um castigo de Deus, né, ou procuraram diversos tratamentos que não tinha nenhuma base científica para a peste negra. Só muito depois foi descobrir que ela era transmitida por uma pulga que estava presente nos ratos e era transmitida dos ratos para as pessoas, né, com essa pulga. Então, por conta das cidades sem estrutura. Mas aí nós tivemos a peste negra, estima-se, como eu falei, que 1/3 da população europeia tenha morrido por conta da peste negra. 1/3 da população é muita gente. Se nós imaginássemos hoje o Brasil com 200 milhões de habitantes, você imaginar aí que 600 mil pessoas estivessem morrendo, né? Isso no século XIV. E depois nós tivemos, né, nós tivemos também uma realidade de fome.
Eu falei que teve uma superprodução de alimentos, as pessoas estavam se alimentando melhor, mas logo em seguida veio um período de fome porque as pessoas migraram para a cidade. Né? Então nós tivemos esse período de fome também. Houve um ditado, né, que era dito nesse período: o que a peste negra não matou, a fome matou. Então, juntando a peste negra e a fome, metade da população europeia morreu, né, nesse período. Nós estamos falando aqui do século XIV, tá certo? E depois nós tivemos outras transformações próprias do século XIV, né, além da peste negra e da fome, mas isso é assunto para a nossa próxima aula.